Boa tarde, meus amigos. Conseguem me escutar bem? Agradeço a presença de todos vocês aqui nesta casa hoje. Agradeço o convite que nos foi feito para retornar a este ambiente que é tão querido para nós, que muito nos acolhe e nos aconchega em energias que são bastante raras na Terra de se encontrar. Então nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, desejando a todos vocês que estejam em paz e que o Mestre possa ampará-los nesta tarde. Para a reflexão que propomos fazer, vamos pedir a assistência de Jesus, nosso Mestre querido, que em qualquer momento de nossas vidas se manifesta em nosso coração. Ele sempre escuta os apelos de nossas almas e guia-nos nos caminhos que cada espírito percorre individualmente em direção ao Pai Celestial. Que Ele possa então acolher a cada um de nós nesta tarde, que Ele possa falar pela voz do coração a cada um de vocês em suas necessidades, amparando-os e acolhendo-os no seu infinito amor. E que Ele nos ajude também a alinhar os pensamentos com o propósito do seu Evangelho na reflexão que desejamos fazer. Algo que sempre nos impressiona na vida de Jesus, nos talvez 3 anos em que ele esteve em atividade pública, sobretudo, o Mestre operou muitas curas. Naquela época, o povo judeu trazia, assim, entre os seus hábitos comuns, um fervor religioso bastante espontâneo, sobretudo nos corações mais simples. Era um povo muito ligado à fé, ao modo que Moisés e os antigos profetas haviam ensinado. Com exceção de alguns corações mais endurecidos no orgulho do intelecto, Jesus sabia alcançar praticamente a todos, e muitos estavam abertos a receber a sua assistência. E naquela época, como hoje, encontrava-se muitos corações em estágios aflitivos de enfermidades do corpo físico. Nós vamos nos recordar naturalmente das curas de Jesus aos leprosos, aos paralíticos, à mulher com fluxo de sangue, aqueles corações que tinham doenças que pareciam que estavam mortos e Jesus os trazia de novo à vida, aqueles que compareciam com o problema da loucura, do desequilíbrio das forças mentais, das obsessões, Jesus os curava, e tantos outros casos de, vamos dizer, milagres operados por Jesus. No entanto, havia também algumas pessoas adoentadas que não eram curadas por Jesus, mas muitas eram. Mas todas elas, sem exceção, inclusive Lázaro, dito ressurrecto, que Jesus o trouxe de volta à vida, inclusive ele e todos os demais morreram, sem exceção. Jesus operou curas que aliviou ou talvez definitivamente encerrou patologias do corpo físico, mas pelos processos naturais da vida, a morte levou um a um, assim como o próprio Mestre, pois a lei biológica nesse plano evolutivo. E aí ficamos a nos perguntar: que sentido teve então as curas de Jesus? Que elemento de valor em eternidade elas ofereceram, se todos aqueles corações depois tiveram que quitar seus débitos para com a morte, no sentido de entregar a vida, que é depósito para nós?
pois a vida física é depósito, não é propriedade de ninguém. Quando apraz as divinas leis, ela nos é retirada. A vida do Espírito não. Essa foi dada desde o princípio da criação e permanece conosco sempre. A imortalidade, vamos saber, é uma dádiva que nem Deus retira de seus filhos. Sempre viveremos, mas nem sempre viveremos na carne. E que sentido teve então as curas de Jesus? Nós temos uma passagem muito simbólica pela forma como transcorreu, que mostra exatamente o que era realmente a cura que ele operava. Em descida, em visita, em viagem da Galileia para Jerusalém, passava-se próximo ao território da Samaria. E ali, muitas aldeias, eles viviam em pequenas aldeias, próximo daquele território. Jesus adentra numa dessas aldeias. E vem até ele 10 homens leprosos que viviam à época com a doença da hanseníase, que ainda existe hoje nesta humanidade terrestre, embora tenha tratamento, mas ainda flagela muitos corações. Naquela época não havia nenhum tipo de tratamento, era uma complicação muito grave de saúde que gerava um destino muito difícil. E compareceram então esses 10, permaneceram assim distantes do Cristo e pediram a ele misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Jesus. E Jesus então, observando os 10, os curou da lepra, e os 10 foram limpos daquela enfermidade física. Apenas um voltou para agradecer a Jesus e glorificar a Deus. Os outros 9 retornaram às suas vidas. E aí Jesus pergunta: mas apenas um veio agradecer? Não a ele, mas a Deus que opera os milagres da vida. E os outros 9 não vieram. Qual de fato será que se curou, desses 10? Da lepra todos, dessa lepra pelo menos. Mas e as curas reais? 9 não receberam. 9 voltaram ao plano de vida em que se encontravam antes. Talvez não viessem a ter novamente a lepra, mas outras aflições lhes viriam acometer o corpo, porque os seus espíritos ainda estavam doentes. Um, no entanto, entendeu, e talvez para aquele a sua vida imortal se reescreveu a partir daquela experiência de cura. E Jesus sempre dizia a todos: a tua fé te curou. Ele nunca falava: eu curei, os privilégios que tem curar. Ele sempre dizia: a tua fé te curou. Pois, como eu disse a vocês, alguns não eram sequer curados. Mas vamos entender então, meus amigos, como se dá esse processo, que é o processo da doença, em seus diferentes níveis. Pois hoje na Terra nós continuamos cheios de doenças do corpo físico, não é? Naquela época haviam algumas, outras não eram ainda conhecidas. Algumas delas já foram extintas pelo progresso da ciência, mas outras ainda não foram. E há várias ainda afligindo a humanidade. E aí nós perguntamos: qual é a necessidade dessas experiências na vida do espírito imortal? Pois Jesus viveu do primeiro dia ao último dia de sua encarnação sem adoecer por nada, porque ele tinha plena saúde e nós não temos. Que diferença há entre o Mestre e nós? A diferença muito precisa que precisamos claramente entender: Jesus trazia o seu espírito purificado. Ele já havia alcançado tamanho patamar de alinhamento com Deus, de harmonia interior, que para ele não existia mais doenças por falta de causa.
por falta de causa. Pois o que causa a doença é a desarmonia do espírito mortal para com a lei divina. Então é algo que precisamos entender. Praticamente todas as doenças, se não diretamente causadas, o são propiciadas por alguma desarmonia que o espírito traz. Se ele não traz desarmonia, não haverá doença para ele, porque o corpo físico, até inclusive nesse plano evolutivo que nós nos encontramos, ele não foi estruturado pelos divinos espíritos que nos organizam a vida para adoecer. Ele tem recursos de manutenção da saúde. Tanto que a medicina hoje e antigamente, desde Hipócrates, ela trazia um princípio básico. A função do médico é recriar as condições para que aquele corpo se cure. Por isso que os recursos da medicina chamam remédios. Eles não são a cura. Eles remediam uma desarmonia e aguardam que o corpo opere a cura, pois a cura vem da harmonia orgânica que o corpo mantém, pela lei da vida que nele opera. Então ele não foi feito para estragar, no entanto ele estraga para praticamente todos nós. Por que ele estraga? Porque os nossos espíritos são imperfeitos. Não é porque nós estamos em condenação, ou porque fomos castigados por Deus, ou porque estamos sendo perseguidos. Não é por nada disso. Não é porque trazemos pecado desde o início de não sei aonde. Não é isso. É simplesmente porque somos imperfeitos. O imperfeito, meus amigos, ele ainda não está plenamente harmonizado com a divina lei. O ponto nele que está em desarmonia vai desarmonizar alguma coisa, e eventualmente essa coisa é o corpo físico, entendem? Mas toda doença que se manifesta no corpo físico nasceu antes ou teve aberta antes a possibilidade no espírito imortal. Então nós trouxemos uma reflexão que Emmanuel faz no livro Pensamento e Vida, para entendermos o processo da enfermidade e o processo da cura real, não da cura dos 9 leprosos que não retornaram, mas da cura daquele um que compreendeu o que havia acontecido e voltou. Então está no capítulo 28 do livro Pensamento e Vida. Vamos ler aqui algumas partes. Emmanuel vai dizer assim: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Veja, parece um trocadilho, que ele vai começar a dizer assim: ninguém pode chegar a dizer que toda doença é diretamente causada pela vida mental, pelo pensamento. Por que ele fala do pensamento? Porque o pensamento é a força de manifestação da mente, não está no cérebro, está no espírito imortal. O cérebro é um órgão que reflete faixas desse pensamento, mas vem do espírito, não é? E é esse pensamento que vem do Espírito que estrutura a vida de cada um de nós. É por isso que o livro chama Pensamento e Vida, porque a vida vem depois do pensamento. É o pensamento que estrutura a vida. É tudo isso que ele fala no livro, do início ao fim, não é? E aqui ele está dizendo: olha, não é o pensamento que diretamente causa, mas sempre, para todas as doenças, ele vai influenciar. Então nós temos, por exemplo, um vírus que está circulando, como tivemos na pandemia. Um vírus que nunca é conhecido e que os corpos não têm defesa imunológica ainda para ele. E aí as pessoas são acometidas desse vírus, que é um vírus que infecta corpos humanos. Está na estrutura biológica dele fazer isso. E aí você é posto
é exposto ao vírus, ele adentra o seu corpo físico e vai lhe infectar as células. Só que aí uma pessoa vai manifestar de um jeito, a outra de outro jeito, a outra de outro jeito, e a outra talvez venha desencarnar pelas complicações da doença. O que diferencia um processo do outro? A vida mental. Porque quando nós estamos em estresse biológico, por exemplo, por estarmos em contato com um agente infeccioso, esse agente vai agir no ponto frágil do corpo físico. E o ponto frágil do corpo físico é aquele que está em equivalência com as maiores desarmonias do espírito. Não estamos culpando ninguém, nem tentando fazer nenhum tipo de justificativa para nada, apenas mostrando que está no espírito abrir-se ou se fechar para determinadas experiências, como por exemplo a doença, não é? Então algumas pessoas têm sintomas muito leves e passam por aqui, outras não têm nenhum, outras têm uma grave infecção, outras depois daquela infecção, com o corpo já previamente fragilizado por outras coisas que já estavam instaladas, agrava ainda mais o seu problema, percebe? Então, de ordinário, meus amigos, a vida mental impacta diretamente no equilíbrio orgânico. Esse é o primeiro elemento que dá a ideia de Emmanuel. Mas por que ele vai dizer que nem toda enfermidade está relacionada ao pensamento? O pensamento de hoje. Porque existem algumas que não são a maioria, mas compõem uma certa parte de nossas experiências, que tem causa no passado de nossos espíritos imortais, que são aquelas que vêm de causas, vamos dizer, kármicas, não é? Relacionadas à lei de justiça, que estão inscritas na memória de nossos espíritos e que projetam experiências ao futuro, seja o de hoje, ou daqui a 10 anos, ou na próxima encarnação. Então elas não estão sendo causadas pelo pensamento que eu tenho hoje, ela vem do passado, de um evento, de uma situação, de algum movimento em que eu me incorri com a lei divina, complicando a minha consciência. Então aquela desarmonia existe, não é atual, mas ela ainda existe. Aí então ela vem para o presente. Então Emmanuel vai dizer que há uma certa quantidade de doenças que são doenças purificadoras, pois elas dissolvem no corpo físico essas harmonias produzidas no passado. É por isso que alguns espíritos nascem com doenças no corpo físico. Outros desenvolvem certa idade e ficam com ela até desencarnar. Outros passam por um determinado ciclo de suas vidas em que aparecem doenças muito complicadas, e dependendo de como ele procede, aquela doença se cura ou não. Algumas dessas podem ter causa no passado. É por isso que ele faz a ressalva. Mas até essas que vêm do passado poderão ser amenizadas ou agravadas pelo pensamento que você tem hoje. Poderão até ser completamente evitadas pelo pensamento que você tem hoje. Pois a lei de justiça, ela não está posta na criação para nos destruir em olho por olho, dente por dente. Ela está colocada para nos educar. Cumprida a tarefa educativa, não há necessidade de nenhum sofrimento. Pois não é o sofrimento que evolui, é a lição aprendida. Uma vez aprendida, desaparece por tornar-se desnecessário, não é? Então vai falar ele, tirando esses casos, não é, dessas doenças que vêm do passado. Aí vocês vão dizer assim, mas como é que eu sei? Cada um deverá pensar no curso de sua própria vida. Será que eu estou causando esse problema? Será que a forma como eu vivo, os meus hábitos até aqui provocaram isso? Tem alguma explicação? Tentei fazer um tratamento, não me curei. Cada um pense, porque existem patologias que não serão curadas nessa encarnação. Por quê? Porque elas são auxiliares de nossas jornadas evolutivas. Elas não estão ali para nos perturbar, elas estão ali para nos ajudar. Por isso que elas não serão curadas. Percebe? Mesmo que busquemos a cura. Tem um caso muito curioso, né, de Francisco Xavier,
que desde pouca idade, né, já como jovem, ele teve um episódio grave nos olhos de deslocamento de retina e perdeu a vista em um dos olhos. E o outro, desde cedo, era cometido por glaucoma, pressão alta, depois teve catarata, aquela coisa toda. Então a visão dele sempre foi muito ruim do corpo físico. Não é? E aí, naturalmente, ele adaptou-se, porque não tirou, aqui não matou Francisco Xavier, viveu até os 92, mas limitou determinadas faixas de experiência na sua vida e criou mudanças na forma como ele deveria se conduzir. E aí, em certo momento, ele lidando com aquilo, de vez em quando ficava muito ruim, tá? Não pensem vocês que era bom. Às vezes inflamava, doía muito aquilo, não é? Aí, às vezes ele pedia muita ajuda aos espíritos. Aí os espíritos diziam a ele: olha, nós podemos amenizar, de Emmanuel sempre falava, nós podemos ajudá-lo a amenizar determinados desconfortos, mas retirar não, porque isso é o tratamento que você precisa. Será que ele precisava de algum tipo de tratamento, Francisco Xavier? Ou será que era para ele elementos de auxílio em sua missão? Pois todos nós, meus amigos, quando encarnamos na Terra, podemos errar, cometer erros muito grandes e nos complicar. Até Francisco Xavier, que talvez fosse um espírito já de faixa regenerada ou para cima, para ele ajudava, não é? E ele se habituou com aquilo e foi seguindo. E eu não sei dizer se havia um homem na Terra que tinha mais visão do que qualquer um de nós, do que ele, não é? Mas ele foi vivendo. Aí, em certo momento, ele encontra com um médium, eu acho que era o Arigon, não é? Que fazia, naquela época, recebia um espírito de um médico e ajudava muito com curas físicas. Isso existe muito no Brasil, por permissão de Jesus. É como se Jesus quisesse reeditar os dias primeiros do cristianismo, pois naqueles dias também havia isso. Aqui no Brasil nós encontramos. E aí ele disse assim para o Chico: olha, Chico, isso aí é uma coisa muito simples de resolver. Você vem aqui, o doutor fulano, nós vamos resolver. Você pode falar isso, Chico. Quando você quiser vir, a gente te cura. E aí ele, com um bom humor que lhe era característico, respondeu assim: bom, agradecendo naturalmente, muito agradecido, mas dizendo: olha, Arigona, o que acontece é que eu já estou habituado com o problema dos olhos, e se eu vier aqui e você me curar dele, vai vir um outro problema com o qual eu ainda não me habituei. Aí eu vou ter que me habituar de novo. Então vamos deixar do jeito que está. Eu já estou habituado, eu já consigo lidar com ele. Não? Por quê? Porque se tirasse aquele auxiliar da evolução do Chico, a lei divina ia colocar outro, e aí ia chegar esse outro, e aí ele teria que se rehabituar de novo, e ele já estava em paz com os olhos. Então deixa os olhos, vamos desse jeito mesmo, não é? E assim ele foi. Percebe? Há doenças assim também, que vêm porque nos ajudam, ou vêm para nos purificar, mas a maior parte delas não é desse teor. Então Emmanuel vai dizer: os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Qual que é o veículo de nossas manifestações? O corpo físico, nesse plano de vida. Então ele vai dizer: a maioria esmagadora dos sintomas patológicos decorrem dos desequilíbrios da mente que se projetam sobre o corpo físico. Toda emoção violenta, olha essa frase dele, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Uma emoção violenta, um desequilíbrio muito grande do campo mental ou emotivo, é para o corpo físico como uma martelada
mecanismo sensível, porque o corpo físico é extremamente complexo no seu funcionamento. Extremamente complexo. Então você tem aquele problema, explode aqui, eu caio numa tristeza muito grande, eu caio num luto muito grande, eu entro em desespero. Qualquer desequilíbrio muito grande do campo emotivo gera uma onda mental devastadora no corpo físico. E ela pode se manifestar no dia seguinte, ou ela pode se manifestar na semana seguinte, ou ela pode demorar alguns dias e de repente aparece um problema no corpo físico. E aí você fala assim, mas de onde veio isso? Porque já esqueceu, né? A gente esquece depois. Causa um pensamento. Porque o corpo físico, embora sensível, extremamente complexo é o seu funcionamento. Ele é bastante resiliente também, pois ele está em faixa de vibração muito lenta. Então, para um pensamento que é muito rápido, alcançá-lo, desajustá-lo, toma um certo tempo. Então, se você estiver com um corpo saudável, vitalidade, um problema grave de emoção talvez não te impacte. Mas se você tiver aquilo habitualmente, se toda vez passa por aquele problema, se no curso do seu trabalho, do seu dia a dia, você tem aquelas preocupações, aquelas ansiedades, aquelas aflições, se aquilo é rotineiro, aquela vibração vai, em algum momento, estragar alguma peça do corpo físico. E é essa a causa da maioria das nossas doenças. Tem uma ou outra que vem do passado, e tem uma ou outra que vem para ajudar na evolução, mas a maioria a gente está provocando aqui agora. Entendem o processo? E aí você vai falar assim, você vai no médico, pedindo para o médico o quê? Que te ajude a curar. Então você vai, doutor, eu estou com esse problema e eu preciso resolver. Eu não posso ficar com isso, eu não tenho tempo para isso, eu tenho as minhas atividades, se eu me vejo um remédio, um tratamento, vamos fazer uma intervenção cirúrgica. E aí você joga no médico a responsabilidade por te ajustar. E claro, ele vai oferecer alguma coisa. Só que a medicina da Terra em algum momento cura alguém? Ela cura? Na maioria das vezes ela disfarça muito bem, mas não cura. É só você ver o tratamento para a maioria das doenças. É tudo sintoma. É tudo tratamento para os sintomas, não é para a doença. A doença é curada pela vitalidade do próprio corpo quando ele a tem ainda. O resto é tudo sintoma. Analgésico é sintoma, anti-inflamatório é sintoma, antihistamínico para alergia é sintoma. Tudo sintoma. Os remédios que a gente toma é para dar uma equilibrada, mas é a força do corpo que ajusta. Não, vamos fazer então uma cirurgia para corrigir aqui um problema articular, um problema que aconteceu, uma lesão. Aí o médico vai lá, intervém. Aí ele ajusta aqui, ele tira ali, reorganiza os tecidos. E aí ele fala assim, agora você vai ficar 3 meses de repouso. Por quê? O que vai curar ele é a cirurgia? Não, são os 3 meses de repouso. Porque nesses 3 meses o corpo vai operar a reconstrução daquele mecanismo. E aí a pessoa não faz o repouso. Aí resultado, vai continuar estragado. Entendeu? A cura está em nós, o médico não tem como. Por quê? Porque ela vem das estruturas da própria vida. E toda intervenção exterior, ela é exterior. A força da saúde é interior. Até quando você toma vitamina. Porque você pode tomar a vitamina e o seu corpo não absorver a vitamina. Aí você joga ela tudo fora no vaso. E aí você continua com deficiência. Você fala, mas por que o meu corpo não está absorvendo a vitamina? E eu estou com essa anemia, eu estou com esse problema. Percebem? As causas estão na estruturação íntima de cada um de nós. É por isso, meus amigos, se nós não junto da medicina da Terra somarmos os esforços de higiene mental, de equilíbrio das emoções, de equilíbrio das ações, não vamos ter qualidade de vida. Não vai ter cura. Você vai estar se enganando, né?
É igual o cardiologista, quando a pessoa chega com um problema que já estragou o sistema circulatório, o coração está pedindo ajuda, né? O médico vai lá, olha, nós vamos colocar aqui um remedinho que é para isso, um remedinho que é para isso. Mas você tem que parar de comer isso, você tem que fazer exercício, você tem que evitar isso. Aí ele fala assim, ué, mas eu quero um remédio, não quero que o senhor tire a minha vida. Eu não quero parar de comer isso, eu não quero parar de fazer isso, eu não quero ter esse hábito, eu quero cura. Aí o cardiologista fala, porque se ele toma os remédios que dão uma segurada para o trem não explodir rápido, mas se ele não faz os mecanismos de ajuste que propiciam a saúde, ele não vai ter saúde. Entende? E risco cardíaco é uma coisa extraordinária, porque os médicos nunca conseguem saber quando a pessoa vai ter um infarto. Ele vê lá que tem uma função ruim, vê outra que tem outra ruim, vê outra, aí tem uma escala, ele vê, olha, essa pessoa está no risco alto. Mas é risco, nunca pode acontecer. Ou pode acontecer no dia seguinte. Ou pode ser que alguém que não tenha visto risco nenhum tenha um incidente cardíaco. O que dispara? O que o provoca? O pensamento. Então, meus amigos, se não olharmos para dentro, nós não vamos ter equilíbrio na nossa vida. Mas vamos seguir com Emmanuel para ver o que mais que ele fala aqui. Ele vai dizer: o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Ele está sendo direto. O pensamento sombrio vai adoecer o corpo saudável. Pode não ser na primeira, mas em algum momento adoecerá. E se o corpo não estiver saudável, já vai agravar o que está ruim. Não é? É por isso que nós recebemos nestas casas de oração tratamento para o corpo físico. Pode até ser, mas o tratamento essencial é para quê? A medicação essencial vai para onde? Para o campo mental, para o ajuste da vida íntima. É por isso, meus amigos, que o Evangelho de Jesus é por muitos reconhecido como, vamos dizer assim, um tratado de saúde, pois as recomendações da Boa Nova do Cristo mostram-nos a cada um o que deve ser feito para não operarmos nenhuma desarmonia na vida. As virtudes de Jesus nada mais são do que marcos de alinhamento com Deus. Então, quando ele fala assim, perdoa infinitamente, ele não está dando uma opinião de espírito. Eu acho que não. Ele está dizendo assim, esse elemento é harmônico. Se você operar em sua vida, você estará bem. Não é minha opinião de Jesus, é a lei do Pai Celestial. Eu não vou perdoar, mas tudo bem. A questão é com você. Você pode escolher dirigir a sua vida. Jesus estava dando a experiência da sua própria vida imortal, de longas eras. Não é opinativo e não é moralista. Quando Jesus dá suas orientações, ele não está fazendo moralismo. Ele está mostrando a lei divina. Quem quiser se harmonizar com ela, que se harmonize. Quem não quiser, não se harmoniza. Não é porque o bispo vai ter que me perdoar, o fulano da igreja tal, ou quando eu chegar lá vou ter que ver com São Pedro, se entra. Não é nada disso. É para você encontrar harmonia, encarnado ou desencarnado. Por quê? Porque, meus amigos, se a gente passa uma vida inteira cultivando doenças no corpo físico, você desencarna e acha que ficou sem as doenças? Não ficou. Porque você as estava cultivando no espírito mortal. E o espírito não vai morrer. Então o corpo você detonou e ele acabou. Mas as desarmonias que você operou vão continuar com você. É por isso que existem hospitais no mundo espiritual. Você fala, mas por que não tem corpo físico? Mas tem um corpo espiritual, que é doença também. É por isso que as entidades
que exercem a misericórdia de nosso Pai, né, em assistência a todos, sem nenhum tipo de limitação religiosa, como por exemplo esta casa oferece tratamentos variados, não é para curar o corpo, é para reorganizar o espírito. Se der tempo de reharmonizar o corpo, tudo bem, mas às vezes não dá tempo mais. Vai amenizar, mas não vai resolver. Se curar o espírito, aí é definitivo. É definitivo, porque o corpo, na próxima pisada você deixa ele. Se seu espírito estiver com saúde, aí você sobe com saúde. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, passam por doenças terminais muito graves e desencarnam rápido, porque era tão grave a desarmonia que ela provocou que ela não resiste, e ela fica doente no plano espiritual por meses ou anos. E outras, por misericórdia de Deus, são colocadas em camas sem poder se mover, com vida limitada ou vegetativa por meses. Para quê? Para que toda aquela doença espiritual fique no corpo. Porque 1 mês de tratamento aqui é mais eficaz do que 1 ano de tratamento nos hospitais espirituais. Então, quando nós tivermos com parentes, com amigos, corações queridos que passam por essas experiências, não vamos olhar com tristeza, é misericórdia de Deus que matricula aquela pessoa naquela experiência para ajudá-la a se reajustar. É por isso que a doutrina não recomenda a eutanásia, porque se você tira a vida física antes da hora, você interrompe processos divinos que estavam em curso. Entendem? E é por isso também que quando Jesus olhava para nós, Ele não estava interessado na plenitude da força física, pois a gente tem, por misericórdia de Deus, depois estraga. Tem um caso que está relatado por Humberto de Campos, que vai dizer assim: Jesus, lá nas suas andanças, certa feita encontra-se com uma vendedora de essências, que era também acompanhante, não é? Nos serviços de meretriz aquela época. Então ela olha para Jesus, e Jesus era de uma beleza extraordinária, muito alto, não é? Com um porte muito marcante. E ela olha para ele e sente uma paixão avassaladora. Jovem, muito bela, cheia das coisinhas, não é? E aí ela olha e se dirige a ele, tece um rosário de seduções em cima de Jesus. Ah, mas eu sou vendedora de essências. Tenho ali o meu repositório onde você poderá vir ter comigo esta noite. Tenho os meus dançarinos e terá em meus lábios uma doçura superior ao mel. E foi falando aquela coisa, tentando seduzir Jesus, pois eram as vibrações dela. Jesus olhou, observava aquele corpo que naquela época era assim belo, muito bonito, muito harmonizado. E ela foi falando naqueles movimentos, e de repente ela diz assim: você não diz nada? Vais ou não até mim esta noite? E ele vai dizer assim: hoje não, no futuro quem sabe. E aí ela sai, contrariadíssima, né? Proferindo impropérios, pois foi ferida nas suas ilusões, nos seus desejos. 2 anos depois, vai dizer Humberto Campos, o mestre é procurado por uma anciã que pede ajuda para alguém que estava em profunda doença, muito aflitiva, abandonado pela família. E Jesus vai ajudar. Aí ele chega no lar, aquele cheiro pútrido, aquele ambiente completamente hostil, sozinha, relegada, sem os mínimos cuidados de higiene. Ele se aproxima e vê naquele corpo destruído pela lepra, em chagas vivas, mal cheiroso, mas os mesmos olhos da vendedora de essências. E ela olha para ele e reconhece Jesus. E ela vai dizer: mas você aqui chegou tarde, não tem mais essência para vender. Porque Jesus continuava na sua plenitude. Ela havia sido devastada pela doença física, que retirou completamente a beleza física que um dia ela teve. E aí ela diz a ele: não, mas é hoje mesmo que venho para ti. Hoje é o dia. E aí ele a recolhe
e talvez ele tenha operado a desencarnação dela, pois a doença já era muito grave. Porque Jesus via naquele espírito, naquele momento, alguém diferente do outro momento. Pois no outro momento era alguém doente, profundamente doente, mas com o corpo ainda são. Naquele outro era um corpo muito doente, em vias de desencarnação, mas talvez um espírito que começava a se abrir para a harmonia da vida. Porque é quando Deus, por meio da doença que a gente mesmo cria, destrói as nossas ilusões, que a luz da verdade começa a brilhar lá longe, chamando-nos a atenção. É por isso que nós adoecemos. Porque se não fosse permitida a doença, viveríamos em ilusões sempre, em vida sempre inferior, pois ilusão não gera vida em abundância. Ilusão só gera vida inferior, como a vida daquele que abandonou a casa do pai com a herança, foi decaindo, até comer a comida dos porcos. Esse tipo de vida é aquela que é produzida pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho e pelo cultivo das nossas ilusões. Jesus não estava interessado nisso. Ele via espíritos que se abriam para a nova vida. E aí naquele dia ele recorre à vendedora de essências. E você fala, mas ela agora está curada? Não. Ela vai precisar voltar ao ambiente do corpo físico, talvez em encarnações limitantes, para reajustar as tendências. Por quê? Porque naquele momento ela estava adoecida. Devolve para ela o corpo em plena saúde física para ver o que ela vai fazer. Entende? A gente volta a fazer o que fazíamos. Então o que Deus faz? Ele devolve, mas põe limites, põe inibições, põe complicações, para que a gente tenha a experiência, mas tenha a desilusão junto. Porque ela vai nos ajudando a nos educar. É por isso que Maria Madalena, quando encontra Jesus, profundamente doente, mas imensamente bela, inteligente, rica que era, mas o seu coração adoentado. E Jesus orienta ela o que ela deveria fazer, mostrando a ela que o caminho para a sua harmonia, para a sua cura real, estava em muito amar, pois no fundo o problema de desajuste dela é que ela queria amar e não conseguia. Ela queria ter filhos e não podia. Então ele mostra para ela o que fazer, mas ela teve que fazer. E aí ela passa por pesadas aflições, pois todos olhavam para ela com preconceito, né? Pela vida que ela teve. Então ela foi ali tentando, até que ela encontra uma oportunidade. Passa na cidade onde ela estava um grupo de leprosos, pois eles de vez em quando passavam nas cidades para recolher mantimentos, por misericórdia, né, da lei da época. E aí eles passam, aí ela sente um chamado de estar com eles, pois quando eles passavam, todo mundo entrava para suas casas, fechava as portas, olhando tudo, e deixava eles passar e esperava o dia seguinte para sair, de medo da doença. E ela entende algo diferente, e ela vai com eles sem ter lepra, e ali ela ajuda, ela auxilia, ela falava do Evangelho, e de repente ela contrai a lepra, e a lepra foi até destruir o seu corpo físico, como aconteceu com a vendedora de essências. Só que Maria Madalena já estava em outra faixa de vibração, pois ela já havia reconstruído-se intimamente pela experiência que Jesus havia mostrado. Ela já estava vivendo o Evangelho. E quando a lepra destrói o seu corpo e ela desfalece nas portas da cidade de Éfeso sem forças, tentando fazer uma última visita a Maria de Nazaré e a João, ela é recolhida e levada até Maria de Nazaré e João. Ela lhe desencarna e é recolhida por Jesus, da mesma forma como o Mestre recolheu a vendedora de essências. Só que Maria Madalena havia feito o percurso de sua redenção. Então ela deixa o corpo em chagas, apodrecido, mas sobe com seu espírito
harmonizado. Não havia como Jesus curar a sua lepra, não tinha mais necessidade. Ela já estava curada. Ela não precisava ficar mais 1, 2, 10 anos no corpo físico. O tempo dela já havia concluído. Ela deixa só. Então, meus amigos, as doenças operam para nós processos de ajuda, mas muitas delas são empecilhos que a gente cria desnecessariamente. É essa grande lição que Emmanuel está trazendo aqui, não é? E aí ele encerra, não é, a sua fala. Vamos fixar nisso. Guardemos assim a compreensão e a paciência, a bondade infatigável e a tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Suicídio indireto é quando, de desarmonia em desarmonia, você estraga o corpo físico e provoca a desencarnação dele antes da hora. Então, Emmanuel está dizendo, é ao custo de nossa renovação mental, do estudo e do serviço incessante, que vamos nos afinizando com a saúde real e deixando para trás a enfermidade. É um processo. Não será da noite para o dia, será um processo. Mas uma vez harmonizado o espírito, que necessidade há de doenças para ele? Que Jesus abençoe os seus corações e lhes conceda muita paz. Muito obrigado.